Oi, 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 Leci Souza aqui, gravando para falar de um livro. E esse livro é de fantasia. Lembrando que eu nunca fui assim um leitor apaixonado por fantasia. As minhas leituras sempre foram mais focadas na ficção literária, né? Autores, romances, enfim, diários, né? Então, assim, as minhas leituras elas eram mais focadas nessa parte biografias e a parte da fantasia. Eu nunca tive aquele interesse pela literatura dessa área. E com o passar dos anos, né, eu fui conhecendo alguns livros de fantasia, li algumas sagas, assisti a algumas adaptações, né, adaptações de universos fantásticos, né, as mais conhecidas aí são a do Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, e entre outras, né. Então, assim, eu li pouco esse gênero, mas ao passar do tempo eu fui entendendo que a fantasia ela é importante para a juventude, para os jovens se expressarem literariamente. Então, o que a gente vê hoje com esse mundo de internet acelerado, né, que sempre foi assim, há espaços, né, plataformas que são voltadas para esse mundo, esse reino. Criou-se o reino da fantasia, da literatura fantástica dentro da internet. Há verdadeiros reinos no Wattpad, né? Wattpad, que o pessoal fala, né? Há pessoas que reinam ali, escritoras, escritores, né? E vão expondo ali suas criações. Então, eu sou hiper a favor, né? Acho que dou a maior força para quem quer se expressar nesse gênero da fantasia. E a gente viu, né, que ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, foram acontecendo muitas surpresas também nessa área. A gente teve, vamos supor, a gente teve em 2000, se não me engano, a gente teve em 2017 o caso de um rapaz lá do Acre chamado Bruno Borges, né? Ele simplesmente desapareceu. Aí deu o maior salseiro o desaparecimento do rapaz, os pais noticiaram, né? Ah, nosso filho desapareceu. E o negócio ganhou uma dimensão até internacional, o desaparecimento dele, porque o desaparecimento do cara estava vinculado a criações, a criação literária dele, que ele tinha deixado, se não me engano, 14 livros escritos, e antes do sumiço, né? E tinha mensagens cifradas, desenhos e até uma estátua do Giordano Bruno. Então, a estátua do Giordano Bruno, né? Que a gente sabe teve um desfecho trágico na vida do Giordano Bruno, né? Por suas ideias. E aí, nossa, quer dizer, o negócio explodiu, o rapaz chamou a atenção, né, para o seu trabalho. Eu não sei como é que está hoje, se o universo dele, literário dele expandiu, se ele está fazendo séries. Eu não sei o que aconteceu com o Bruno Borges. Se você souber, conte aí o que aconteceu com o Bruno Borges. Mas o que eu estou aqui para falar é disso aqui.
desse livro aqui. Olha só, um livro do Gladstone Silva, que é um jovem que eu conheço. Inclusive, ele estudou na escola onde eu trabalho. E ao longo dos anos, ele foi escrevendo o Almas Honradas. Ele fez isso sem fazer muito alarde sobre a criação literária dele. E eis que essa semana o Gladstone me procurou, chegou lá com dois livros, dois exemplares desse livro aqui. É o Almas Honradas, até para doação para a escola, O Despertar do Herdeiro. Então, eu não imaginava que ele estava escrevendo. Eu sempre soube que ele é uma pessoa criativa, gostava bastante, aliás, gosta, né? Bastante de ler, inclusive leu diversos livros da biblioteca onde eu trabalho. E aí ele produziu esse livro pelo esforço dele mesmo, da autopublicação, colocando na Amazon também, né? No Clube dos Autores, que são sites para autopublicação. E esse livro aqui tem um resumo na parte de trás que diz o seguinte: dizem que toda magia exige um sacrifício. Poucos sabem qual. Quando os sinais de um antigo poder voltam a surgir, o equilíbrio frágil entre os reinos começam a ruir. O que antes era lenda passa a ecoar nos campos, nas muralhas, no coração daqueles que ousam sentir a presença da magia, lançado em uma jornada onde passado e presente se entrelaçam, um destino é colocado à prova. Verdades esquecidas emergem, alianças se formam, incertas, e cada escolha se torna, desculpa, alianças se tornam incertas e cada escolha carrega um peso impossível de ignorar. Entre caminhos de pedra, sangue e encantamentos proibidos, não se luta apenas pelo futuro do mundo, mas pela preservação da própria alma, porque neste reino a magia não escolhe heróis, ela cobra. Então, com essa criatividade toda, né, o livro ele tem 591 páginas. Ah, falando assim, né, como é o trabalho inicial do Gladstone, percebe-se que ele tem um potencial de criação fantástica. Ele, ele criou, né, esse reino onde fala-se de um tempo que o planeta Terra era dominado por um demônio, um demônio chamado, vamos dizer que é um demônio, né? É muito divertida a história, né? Então você tem um demônio chamado Kael. Então ele dominava, e aí, a partir desse domínio, os personagens foram criados aqui, personagens que jovens, né, que a exemplo do que a gente vê no universo RPG, né, tem toda a descrição do autor, do Gladstone, toda a descrição desses personagens, né, e todo esse combate que é colocado na história. Então existe uma história de combate do bem e do mal, né, onde alguns personagens se colocam na condição de heróis para lutar contra esse demônio. A gente lembra aqui um pouquinho do desenho
mítico, né, que a gente teve, que dominou assim, o Brasil quando foi iniciado aqui, a Caverna do Dragão, que teve assim, uma infinidade de fãs, né? A Caverna do Dragão, sendo que teve gente que criou até um final para a história, né? Teve pessoas que até criaram um final para a história. E a gente vê que na capacidade do Gladstone, ele consegue desenvolver a história. Como primeiro livro, a gente percebe uns umas certas manias literárias iniciais, né, de todo autor inicial, que não jogou, talvez tenha jogado o seu trabalho sob um senso crítico mais apurado, né? Então, quando você faz a autopublicação, nem sempre você pede o olhar muito mais apurado de pessoas especialistas nesse tipo de literatura. A pessoa às vezes ouve mais leitores, né? Pessoas que leem, pedem uma opinião para alguém de como tá sendo conduzida a história, mas ele tem os seus pontos fortes de criação, isso aí é notável no trabalho criativo dele, e vale a pena conhecer esse livro, né? Porque tem todo um esforço do Gladstone nisso. Então, ele partiu para o terreno das artes visuais, então ele é professor atualmente de artes visuais, conhecido entre os amigos e alunos como Tom, né, Gladstone Lopes, então pegou-se o Tom do Gladstone, né, ficou Tom. Ele explora a interseção entre a arte clássica e o universo geek. Após 10 anos de desenvolvimento, quer dizer, esse trabalho não foi desenvolvido rápido, né? Tem autores aí que pegam surfam na onda da inteligência artificial, né? Tem muita gente que faz isso, né? Surfa na onda da inteligência artificial e cria universos fantásticos em um dia, né? Tem isso, né, na atualidade. Então a gente sabe muita coisa, mas no caso do Gladstone, ele é tão autoral nesse sentido, né? 10 anos ele levou para chegar nessa composição. Então, por aqui a gente vê que não tem esse negócio da inteligência artificial dominando na criação dele, certo? Então é bem autoral mesmo. Passou 10 anos desenvolvendo, influenciado por jogos de tabuleiro, games e animações japonesas. Também serviram, né, como inspiração para o autor. Apresenta Almas Honradas, sua obra de estreia, um projeto que consolida uma década de paixão pela criação de novos mundos, personagens e histórias, certo? É óbvio, não sei se você vai assistir, Gleides, essa minha fala, e se você estiver assistindo, eu quero dizer o seguinte: além de fazer uma leitura assim rápida, né, uma leitura mais rápida assim, do seu trabalho, eu também perguntei um pouco para o que nós temos disponível de inteligência artificial sobre o que ela pensa do seu trabalho, certo? E ela falou assim que, isso geral, tá? Várias, eu perguntei para várias IAs, tá bom? Elas falam assim, ultimamente o universo fantástico
brasileiro tem expandido muito. Você é um autor brasileiro, naturalmente, e que ela enxerga no seu trabalho potencial de franquia. Olha só. Então não é pouca coisa não, tá? Assim, em termos de fazendo essa análise que as IAs leem tudo que é postado, tudo, mas absolutamente tudo. Não tem esse negócio de tem livro que não é lido pelas IAs, não. Todos os livros que estão na internet, qualquer um, não importa quem escreveu, não importa se o autor já morreu há 500 anos ou morreu ontem, né? Tudo que estava postado nas livrarias virtuais é lido pelas IAs, tá? A gente não tem que ficar aqui dourando pílula nem nada, não. É tudo lido, tudo, tudo. Se você não quer ser lido pela inteligência artificial, a minha dica é que você nunca poste seu livro na internet. Né? Escreva a minha sugestão é que a pessoa escreva na máquina de datilografar o trabalho e pegue esse trabalho, faça suas correções e entregue para a gráfica. Né? Não sei se a gráfica vai querer já fazer sem lançar no programa básico, né, de edição de texto, né? Enfim, então a gente sabe disso. As IAs, elas tomam conta mesmo, e elas leem tudo. E o seu trabalho também já foi lido pelas IAs. E elas enxergam a potencial de franquia para Almas Honradas, o Despertar do Herdeiro. Então, a minha sugestão é que o tempo que você gastou, Gleidson, desenvolvendo o livro, ele não é um tempo perdido, tá? Você pode ter certeza disso. Não foi um tempo perdido, acho que é um tempo para maturar aí a sua imaginação, para você expô-lo ou expô-la, né, a sua imaginação aqui. E a partir daí você já tem um caminho que você pode ir desenvolvendo, ampliando, gamificando, né? Então, tudo é possível para cada autor. Precisa saber o que cada autor deseja com aquilo que escreve, certo? Então, cada autor tem a sua noção do que ele está querendo. Ah, eu quero escrever de uma forma cadenciada, publicar quando for possível. Cada autor sabe bem o que quer. Porque até não adianta a pessoa também querer ficar publicando um livro atrás do outro, se isso não vai sedimentar, né? Um caminho ou um propósito. Ah, eu vou publicar porque todo mundo publica mesmo. Vamos lá, vamos deslanchar publicações aí. É da cabeça do autor? É da cabeça do autor. Mas precisa ver, né, que rumo ele quer, né? O que ele quer. Ele quer ficar enchendo as redes sociais aí de livro, ou ele quer publicar algo que, de certa forma, vai contribuir para o seu avanço, sua caminhada, por um trajeto que a pessoa quer desenvolver a seu tempo, né? Isso também vai melhorando a capacidade de expressão literária de cada um. Nem sempre a pessoa tem tudo sintetizado já na cabeça, né? Então a pessoa ela vai desenvolvendo, ela vai aumentando o seu vocabulário ao longo da sua existência. Então isso é muito importante para o criador literário. O aumento do vocabulário, as leituras diversas, né? E o desenvolvimento do seu caminho. Então, Gleison, basicamente, você está de parabéns aqui pelo Almas Honradas. Pessoal mais jovem que tem interesse, leia o livro do Gladstone.
tá na Amazon, tá no Clube de Autores. Vale a pena para estimular a criação literária. Tem até desenhos, algumas caricaturas aqui que ele cria, o próprio Gleisto desenhou. Tem um mapa desse mundo, dessa época que esse demônio estava agindo, cria-se um mapa. Então, todo esse universo de mapas gerados assim também está aqui nesse livro. Então, é isso que eu tinha para dizer. Gladstone, obrigado por você ter cedido aí para a biblioteca da Escola Giovannini, e eu espero que você continue com os seus reinos criativos por muitas e muitas décadas. Valeu? Abraço.